Bem-vindo à introdução sobre almoxarifado e controle de estoque no sistema da Aclean. Os objetivos deste vídeo, desse treinamento, a princípio, é mostrar como cadastrar os itens no almoxarifado, peças, componentes, etc. Distinguir o almoxarifado do acesso empresa, tá, da empresa que presta serviço de engenharia clínica, do almoxarifado de clientes, hospitalares. Aprender, no caso, a requisitar e aplicar peças em ordem de serviço preventivas, onde o planejamento já foi efetuado e a peça se encontra em estoque. Cotar, requisitar e aplicar peças em ordem de serviço corretivas, peças não previstas para manutenção preventiva. E estratégias de reabastecimento de estoque. Bom, roteiro para abastecimento. Sempre ao começar a utilizar o sistema Clean, o estoque ele vem sem nenhum item cadastrado. Então é preciso iniciar o cadastro dos itens. Então, o primeiro passo, que é o mais simples, é durante a manutenção preventiva relacionar as peças necessárias que normalmente são citadas nos manuais técnicos dos equipamentos médicos, tá? E cadastrá-las no almoxarifado, diretamente daquele hospital ao qual o equipamento pertence. Então, para isso, é entrar no acesso do hospital, e clicar diretamente em Just Time e almoxarifado. Dentro do Just Time almoxarifado, é possível fazer, no caso de não ter uma relação de peças do manual técnico ou precisar de mais algum item, fazer uma cotação da peça que não estava relacionada nesse manual. Para isso é só usar o botão de cotação rápida. A cotação rápida de peças, na verdade, ela gera um formulário, onde esse formulário me permite selecionar dentro dos meus clientes, dentro dos meus fornecedores cadastrados, daquele cliente, tá? Selecionar um grupo de empresas e a partir daquele momento que eu seleciono o grupo de empresas, esse e-mail envia uma solicitação de cotação para todas elas ao mesmo tempo. Então eu posso ter uma única empresa cotada dentro do sistema, ou posso ter várias. E os grupos, os agrupamentos a qual cada empresa pertence, é dado no cadastro daquela empresa. Okay? Então eu tenho o grupamento, por exemplo, de peças eletrônicas, peças hidráulicas, peças de equipamento médico, etc. Okay? É necessário fazer esse exercício antes de cadastrar um item que não tenha relação com o manual técnico do equipamento, porque a coisa mais comum é o técnico do hospital descrever de forma incompleta e imprecisa e inviabilizar a compra de uma peça. Então, quando nós fazemos essa cotação rápida, também é uma validação de que a descrição técnica detalhada ela é válida para ser inserida no almoxarifado. Okay? O terceiro passo, então, é cadastrar de fato a peça. Para isso, é fazer o preenchimento do formulário aqui, incluindo a questão do Kanban. Para quem não sabe o que é Kanban, no nosso coach nós falamos um pouco mais do que é Kanban e como utilizá-lo aí de forma bem inteligente no controle de estoque físico. Ok? Bom, o resultado é que no final de todos os cadastros nós teremos um catálogo de almoxarifado, onde o técnico vai poder consultar rapidamente, dado o tipo de peça, a posição do item no almoxarifado e também saber a situação desse item, quem é o fornecedor. Bom, agora nós vamos para a aplicação das peças. Como eu falei, a maioria das peças vão ser trocadas em manutenção preventiva, até porque as empresas costumam fechar o contrato tendo a troca de peças já inclusa no processo. Então, se anteriormente eu fiz todo um planejamento de peças para aquele estoque do hospital e eu realmente consegui que aquela empresa, a empresa que fornece as peças, fizesse o suprimento dessas peças, ou seja, abastecesse o meu almoxarifado, automaticamente eu vou ter condições de cada ordem de serviço preventiva de aplicar as peças. Para isso eu vou até o equipamento médico e no canto esquerdo, ali na ordem de serviço, eu tenho condições de selecionar o equipamento, o item de almoxarifado, falar onde esse item vai ser aplicado. Então,
Na parte de baixo aqui, ó, eu consigo falar em que ponto do projeto do equipamento vai ser aplicado. Né? Então, supondo aqui uma para adulto e infantil, e na relação técnica do manual é dado um nome, por exemplo, PA1. Então, vou usar esse nome PA1. Ok? Se fosse um fusível, eu estou trocando o fusível F1 da placa, então vou colocar F1. Por que eu tenho essas designações? Para poder mapear dentro do equipamento, né, aqueles pontos que estão mais consumindo componentes, ou que têm maiores probabilidades de problema, né? E aí eu tenho que notificar isso para o fabricante. Ok? Quando é um componente interno é muito fácil. Quando é um componente externo, também é muito fácil de avaliar, né, a partir desse tipo de raciocínio. Okay? Isso me dá maior confiabilidade na manutenção futura do equipamento, né, ou no planejamento futuro de manutenção desse equipamento. Okay? E também me dá uma rastreabilidade. Onde eu estou gastando aquela peça de fato? Eu só posso gastar uma. Se eu só tenho um conjunto de passos para um desfibrilador, é um só. Se eu tenho uma reposição dessa peça num curto intervalo de tempo para a mesma posição, eu tenho um problema sério. E para incluir isso na lista, eu clico aqui, né, no mais, isso vai para a listagem de componentes requisitados, que está logo abaixo. Tá? Essa lista de componentes requisitados é uma memória temporária. Ela vai reter somente enquanto eu estou selecionando os componentes que eu quero aplicar naquele equipamento. Antes de salvar a OS, antes de sair da OS, eu tenho que clicar em aplicar para transferir os dados diretamente para o campo de salvamento de peça. Okay? A relação de peças usadas, na verdade, é um texto mnemônico, onde ele vai gravar todos os campos ali diretamente. Ó. A peça propriamente dita, a posição do Kanban, onde ela se encontrava, o valor. Tá? Então aqui a gente tem, a princípio, dois itens ali relacionados. Tá? Uma vez que a OS for recebida, na própria OS, por exemplo, né, esses itens vão ser subtraídos do quantitativo do almoxarifado, mostrando que foram de fato aplicados e recebidos pelo cliente. Então, algumas considerações importantes. Por questões de economia, os recursos do almoxarifado local eles são focados em previsões e a quantidade deve ser a menor possível. Ou seja, tem que ser aquela já aprovada para uso dos técnicos locais. Então, se tem um cronograma de manutenção preventiva, para aquele equipamento, a princípio você tem um quantitativo de peças que você vai gastar naquele conjunto de equipamentos. Tá? Não pode ser muito além daquilo. Você tem uma margem de segurança, mas a princípio é um número muito restrito, até por condições de espaço e custo. Né? Você tem realmente um valor imobilizado. É preciso considerar que o maior fluxo de requisições será de peças para manutenção preventiva, porque o desgaste das peças pode ser medido e previsto, assim como o seu investimento. Nós vamos ver mais adiante que o MTBF, o tempo médio de cada peça em cada projeto de equipamento, ele pode ser inserido no controle de almoxarifado e com isso eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Eu controlo a reposição do almoxarifado e vou conferir diretamente no planejamento de manutenção preventiva se aquelas peças estão sendo realmente utilizadas ou não e se faz sentido ou não, se está em sincronia a reposição das peças e a execução da manutenção preventiva para maior confiabilidade do equipamento. Okay? Uma margem de segurança ela pode ser estimada e programada no almoxarifado, como sendo quantidade mínima ou estoque de segurança, para os casos nos quais podem ocorrer imprevistos ou manutenções corretivas. É aquilo que eu falei, uma margem para casos de problemas ali que possam acontecer, que são imprevistos. A seguir será analisado o caso no qual, ao executar uma manutenção preventiva, foi constatada a falha e a necessidade de peça não prevista. Então está aqui. Está ali o corpo de uma manutenção preventiva, porém eu não tenho peças relacionadas no meu estoque para fazer a manutenção. Ou, de fato, não fazia parte do escopo da manutenção preventiva. Então eu não tenho essa peça disponível. Como é um item imprevisto e se trata de um defeito, eu preciso trocar, né, e pegou de surpresa o técnico, para que ele não perca tempo, o ideal é que ele conclua a preventiva e abra uma manutenção corretiva. Alguém pode perguntar, mas não faz sentido? Eu já estou lá, realmente já está lá, mas existe todo um cronograma para ser cumprido. Né? Aqui, por exemplo, a gente está vendo a indicação das próximas ordens de serviço. Né? E depois dessa ordem de serviço, quando se faz o planejamento, nós temos lá o gráfico
mostrando a ocupação do tempo do técnico para executar todas as tarefas. Então não dá para executar uma corretiva, e se for assim todas as ordens de serviço daqui para frente, ele vai perder o tempo e não vai cumprir o cronograma. A tendência é que empresas assim não consigam cumprir o cronograma e estão sempre remarcando ordens de serviço, né, preventiva. Então, no caso, o que é feito é abrir uma corretiva e a partir dali vai ser feito todo um fluxo emergencial de atendimento, que não é mais o técnico da execução da preventiva. Pode ser, por exemplo, uma empresa. A gente vai ver isso mais adiante. Okay? Bom, então aqui a gente tem, depois que foi aberta a ordem de serviço corretivo, tá? Abriu aqui e foi mostrado diretamente a corretiva, tá? Com alguns dados aí de rechamado, data de abertura, aviso de garantia, etc., já no corpo da ordem de serviço. O que a gente está vendo agora, e é muito interessante, é o caminho para a solução. Então, nós temos dois caminhos, e nós vamos avaliar cada um deles. Na opção 1, é a aquisição de peça direta pelo hospital, ou seja, a compra daquela peça vai ser feita pelo hospital e não fornecida pela empresa. Quando que isso acontece? Quando a peça não faz parte do escopo da empresa, quando de fato o contrato já extrapolou, né, a questão da dotação de peças, ou quando o hospital opta por realmente não ter, né, contrato com peças, ele vai fazer a cotação a cada caso, ponto a ponto. Então, nesse caso, a cotação de peças, o processo de compra faz parte do hospital e é preciso que o profissional ele faça o pedido da peça, já que ela não existe em almoxarifado. Okay? Uma vez solicitado a cotação de peças, né, uma vez uma vez que você clica naquele botão de compra, você cai numa tela parecida com essa, com um grupo de seleção. Aqui eu já selecionei e já salvei. Tá? Então, quando eu seleciono os itens pré-cadastrados, tá, mas que não existiam no almoxarifado, vão aparecer aqui para mim, automaticamente, como um projeto, né, dentro daquela OS, por exemplo, no caso que é o OS 200, né, para esse tipo de equipamento, um projeto a ser aprovado pelo engenheiro clínico lá nos estudos de viabilidade, assim como seria qualquer outra tecnologia médica hospitalar. Tá? Uma vez aprovado, com quantitativo e tudo mais, isso vai para o setor de compras do hospital e vai fazer a compra através de um sistema próprio. Okay? Aqui só é feito o controle do que foi pedido. Okay? Outro caminho, que é a opção 2, é um fornecimento emergencial via empresa. Como que isso se dá? Bom, então eu vou lá no acesso, no campo empresa externa, da ordem de serviço corretiva, e marco que eu estou acionando aquela empresa para fazer o fornecimento. Até porque, como eu falei com vocês, na situação que nós estamos ensaiando, no meio da manutenção preventiva, foi necessário fazer uma corretiva. Tá? Se eu não tenho outro técnico no hospital para fazer essa corretiva, eu tenho que acionar uma empresa para fazer. Então, eu estou delegando para a empresa, né, no caso aqui, no nosso exemplo, até a empresa Aclean, tá? E a empresa, depois que ela recebeu o e-mail, ela também vai ter a visualização da demanda na central de operações do acesso empresa. Então, agora a gente sairia desse acesso hospital para ver o que vai acontecer no acesso empresa. Okay? Se eu não tenho uma empresa para poder fazer essa demanda, né, uma empresa contratada, alguém já determinado, eu vou direto para os serviços, onde nesse botão serviço eu posso pesquisar dentro do sistema, inclusive até mesmo assistências técnicas do fabricante e serviços que também prestam serviço naquela marca, que tenham mostrado expertise, na verdade, em todo o sistema. Então ele vai localizar todo e qualquer prestador de serviço aí como alternativo para agilizar o processo de fornecimento da peça e resolver o problema. Bom, uma vez que foi feito, né, o encaminhamento do serviço para aquela empresa, o sistema vai mostrar ali, ó, que vai aguardar o orçamento. Reparem que ele vai montando um fluxograma. Né? Esse fluxograma com o controle de cada tempo é uma patente da Aclean, né? É um registro da nossa propriedade intelectual. Não existem sistemas que fazem isso hoje no mercado, mas nós temos isso ponto a ponto. Então, se clicar ali dentro de orçamento, é possível ver o status de orçamento ou cadastrar um orçamento diretamente vindo da empresa. Okay? Quando a empresa faz isso no acesso à empresa, não tem que fazer mais nada, só tem que aguardar a aprovação do orçamento. Bom, agora nós estamos no acesso à empresa. Praticamente em tempo real, a empresa recebeu aquela demanda. Isso vai aparecer ali em clientes aguardando atendimento técnico,
nós vimos lá que está em nível normal, com o número da ordem de serviço 200 e a data em que foi aberto, né, foi aberta aquela demanda. O próximo passo da empresa é gerar um orçamento ou planejar a autorização imediata da execução daquela demanda. Bom, como orçamento, o típico é ter, né, o tipo de serviço cadastrado numa listagem. Então, pode aplicar esse tipo de serviço, calibração, troca de peça, etc. Tá? Visita técnica, não importa. E o uso das peças. Nesse caso, quando ela faz o uso das peças, que é bem parecido com o que a gente tem na ordem de serviço do hospital, ela vai debitar diretamente, se ela aplicar no serviço, ela vai debitar do seu próprio estoque. Ok? Como ela já cadastrou os itens do estoque, ela sabe o preço, ela sabe o valor, automaticamente isso vai ser somado no orçamento. Bom, então como que funciona esse modelo interativo entre almoxarifados? Então eu tenho o almoxarifado da empresa, nessa opção. Ele utiliza o armazenamento de peças de reposição, componentes e acessórios em nível centralizado. Quando as empresas são prestadoras de serviço para os hospitais, ela, na verdade, ela tem que gerenciar o estoque local da empresa e os estoques em vários hospitais. Então, a princípio, toda a origem de peças sai desse estoque centralizado da empresa. Okay? Os itens de estoque, nesse caso, eles podem ser utilizados pela própria empresa, até mesmo em atendimento de ordem de serviço avulsa. São aqueles clientes separados, né, que atuam fora do mercado, né, fora da lista de clientes hospitais. Então, é aquele cliente que apareceu e precisou de uma peça, então você vai debitar desse almoxarifado empresa. Okay? Também podem ser utilizados pelos hospitais clientes da empresa, mas para isso a empresa precisa transferir os itens do seu estoque local para os estoques dos seus clientes. É um recurso restrito e limitado. Então, por exemplo, o hospital ele tem lá um plano de manutenção, um cronograma de manutenção preventiva, que vai ter nesse cronograma 10 equipamentos, né, 10 ventiladores a princípio. E cada ventilador desse usa um sensor de fluxo. Okay? E esse sensor de fluxo é trocado uma vez por ano, então são 10 por ano para cada cliente. Eu posso simplesmente adquirir esses 10 e distribuir diretamente nos almoxarifados dos clientes, onde cada técnico local, nesses hospitais, vai aplicar no seu equipamento. Okay? O ideal é que ele consiga cumprir isso todo ano. Então ele recebe 10 e aplica 10. Se ele for aplicar mais, aí você tem que, a princípio, documentar isso como emergencial, como nós vimos ali na manutenção corretiva, que extrapolou o limite. Ou, se for dentro do limite considerado margem de segurança, na próxima reposição do estoque, aquele valor vai ser reposto e o processo continua. Okay? Bom, como eu falei, o almoxarifado do hospital ele é importante porque ele é um almoxarifado de pronto acesso ali dos técnicos dentro do hospital. Normalmente ele tem peças de reposição, que são peças que vêm do próprio hospital, não só da empresa externa. Tá? Então, por exemplo, uma solda, né, um material de consumo, ele pode estar nesse hospital, uma solda, uma fita isolante, né, uma cola. Então, isso está ali naquele hospital. Tá? Ele pode ter peças também que são peças que ele recondicionou de equipamentos usados. E ele pode ter também um conjunto de itens que ele recebeu numa aquisição ou numa doação, tá, de um equipamento novo. E isso está diretamente aí disponível no almoxarifado do hospital, não necessariamente veio da empresa externa. Bom, o que acontece quando nós temos empresa externa prestando serviço de engenharia clínica para um hospital, né, com contrato, com peças, é que normalmente essa empresa ela vai distribuir, vai alimentar os almoxarifados locais. Tá? O almoxarifado do hospital A, B, C e D, que no caso poderiam ser infinitos, mas nós estamos colocando dessa forma. Tá? Então, os itens disponíveis em cada estoque local, eles já são disponibilizados automaticamente pelos técnicos. À medida que eles vão lá, abrem o seu estoque local, gastam a peça, e a OS vai sendo recebida, automaticamente isso vai debitando até chegar a zero. O objetivo no período observado é gastar tudo. Se não for gasto, né, a princípio, tem que analisar por que não gastou. Okay? Bom, caso de suprimento de estoque. Né? Então, um caso aí específico, aquele que eu tinha falado, um pouquinho diferente. O almoxarifado da empresa ele possui 3 sensores de fluxo para respirador
e pode distribuí-lo entre os seus hospitais clientes. A coordenação do acesso à empresa é quem irá transferir os itens conforme sua disponibilidade e autorização. Aí tem uma observação, não é feito nenhum tipo de requisição via sistema, trata-se de um processo interno da empresa. A empresa está simplesmente suprindo os estoques porque sabe que vai ser gasto. Okay? Então ela vai pegar ali 3 sensores e vai jogar diretamente no hospital C. Nesse caso aqui, em pouco tempo, né, através do acesso de coordenação à empresa, ela vai trabalhar os 2 níveis de estoque e lá vai estar o hospital C com os 3 sensores. É importante que nesse aspecto, quando é feita uma reposição, alguém do hospital confira fisicamente o que foi recebido e faça um aceite na relação, né, de itens do estoque, do almoxarifado, para mostrar que realmente aquele item chegou fisicamente no almoxarifado. Então o que a gente está mostrando aqui, na verdade, é que eu posso fazer o controle virtual, mas a transferência de um estoque para o outro, eu preciso reter aí, a princípio, o recebimento do almoxarife local daquele estoque e também de um profissional de correio, de transportadora, etc. Tá? Mas nesse caso aí, então, o Hospital C recebeu os 3 itens. Um outro caso é quando eu vou distribuir igualmente, né, a cada hospital. Então eu posso fazer a mesma coisa, eu posso simular, cada um dos hospitais recebeu igualmente. E quando eu posso, e também, né, é claro, eu posso fazer de forma desproporcional, onde um recebe 2 e o outro vai receber apenas 1. Okay? Claro que uma vez que foi distribuído de forma equivocada ou que não tem uso, é possível retornar para o acesso à empresa da mesma forma. E os itens retornados vão aparecer no almoxarifado da empresa para outras demandas futuras, por exemplo. Bom, o trabalho de almoxarife aí, no caso, é ficar atento, né? Claro que ele vai controlar os quantitativos, nós vamos ver isso mais adiante, mas ele vai ficar principalmente atento aos avisos de reposição. Tá? O aviso de reposição ele pode dar um aviso de cotação, né? No caso aí, como vai cotar essa peça, esse item, ou ele pode dar, a princípio, se já tiver chegado o material, ele pode permitir que o almoxarife faça alteração, colocando o nível mais alto, né, repondo o nível do estoque. Okay? E assim disponibilizando novamente para os técnicos. É interessante perceber que nós temos o total em reais mostrado no canto inferior da tela. Então todos os itens de reposição eles são somados com relação aos seus quantitativos originais para a reposição do estoque, e é mostrado ali no final um total do que eu vou investir para repor o estoque. Bom, também, como foi dito, né, um trabalho do almoxarife, quando ele recebe, ele vai repor o nível, colocando ali, clicando em mais, por exemplo, ou ele pode simplesmente decrementar quando ele fornece, quando ele entrega para alguém, por exemplo, num serviço avulso, né, ele vai decrementar esse nível também de estoque. Normalmente, as execuções das ordens de serviço, sejam elas corretivas ou preventivas do lado cliente, ou sejam do lado empresa, quando recebidas, eles debitam automaticamente o almoxarifado. Okay? Então, a informação importante, né, através da coordenação remota, o almoxarife da empresa ele pode editar diversos almoxarifados aos pais clientes, desde que tenha permissão. Uma vez cadastrados os itens, eles podem ser considerados ativos ou inativos. É possível resgatar a relação de itens instalados ou substituídos nas próprias ordens de serviço. E ao cadastrar um item no estoque, ele pode ser relacionado a um equipamento pelo número de registro na Anvisa. Também é possível entrar com o MTBF da peça para dar sua periodicidade de troca. Então, é aquilo que eu tinha falado, né? Dentro do cadastro de cada peça, você pode listar o equipamento, ali relacionar o número de registro dele, né? A sua marca, o modelo, e colocar aquela peça, por exemplo, sendo trocada a cada 15 dias. E eu posso criar uma relação, 15 dias ou outro período de tempo, né? Que seria o MTBF, a vida útil dele naquele equipamento. Eu também posso, a princípio, colocar aqui uma relação de equipamentos, okay? Que não só aquele primeiro, que vai utilizar a mesma peça, e com isso aumentar o quantitativo de peças que estão sendo planejadas aí para as manutenções preventivas, né? E, no caso, também para a minha margem de segurança, para as manutenções corretivas. Então, nesse treinamento foi possível ver 2 estratégias, né?
de suprimento de estoque, que pode ser usadas inclusive simultaneamente. A primeira é a aquisição de peças via sistema do hospital, através do qual o setor de compras de suprimentos ele participa ativamente nas cotações, mapa de preços, etc. É importante quando o fornecimento do item não está previsto em contrato. Já a segunda consiste do suprimento via empresa, que possui contratos com fornecimento de peças e abastece os almoxarifados dos hospitais clientes ao realizar os serviços. Se a empresa desejar, ela pode abastecer o estoque local antes até mesmo das manutenções preventivas. Ou, caso necessite centralizar a requisição de peças ao estoque da empresa, operar com abertura de corretiva quando ter que se deparar com a demanda não prevista no planejamento de MP. E aí, no futuro, ela pode avaliar essas demandas não previstas e trabalhar ali seu estoque de emergência, seu estoque mínimo, à medida que for incorporando essa probabilidade aí de falhas. Okay? Em todos os casos, existem meios de documentar pelo nosso sistema CRIM, né, diretamente aí na nuvem. Eu agradeço a você por ter visto. Nós temos mais informações e mais detalhes no nosso coach e aí ficamos à disposição. Um abraço, até mais.